Pois bem, pessoal, vamos tentar explicar mais uma vez aí como essa questão de dimensionamento de disjuntor. Eu vou tentar explicar a terceira questão aqui da terceira prova para que a gente consiga um resultado um pouquinho melhor na próxima prova, ok? Dimensionar um disjuntor é bem simples. São 4 critérios que têm que ser atendidos e depois que você souber fazer, vai ser sempre a mesma coisa, vai ser receita de bolo. Você fez uma vez, você vai saber fazer sempre, ok? Vamos então começar aí a resolver a questão. Vamos ler o enunciado. Dimensione um dispositivo. Só um minuto, deixa eu pegar um lapiseira aqui para ajudar a acompanhar. Questão 3. Dimensione o dispositivo de proteção para o circuito da figura abaixo, sabendo que ele é constituído de condutores unipolares de cobre com isolação de PVC. Está instalado em eletroduto de PVC embutido em alvenaria e a corrente presumida de curto-circuito no ponto de instalação do referido dispositivo de proteção é 1,75 kA. A potência do circuito é 2.900 watts e o condutor que a alimenta é 2,5 mm². Considere I2 igual a 1,35 IN e K 115 e use a curva da esquerda do gráfico do disjuntor. Aqui está o diagrama unifilar do disjuntor que a gente está tentando dimensionar, qual o circuito dele, e tem essa pequena tabela aqui para orientar vocês em algumas questões do tipo do disjuntor, beleza? A primeira informação aqui que a gente vai colocar nessa tabela é a questão do tipo do disjuntor. A que se refere isso? Geralmente vai ser o tipo termomagnético, exceto em áreas molhadas ou alguns casos específicos onde se quer proteger determinada área para proteção de pessoas, para evitar choque ou algo do tipo. Mas em geral vai ser termomagnético. Se for área molhada, DR. Então, como a gente não está dimensionando na área de área molhada aqui, vamos colocar aqui então termomagnético. Tá? O número de polos. O número de polos se refere ao número de fases ao qual esse disjuntor está protegendo. Se o circuito tem 2 fases, como é o caso aqui, esse disjuntor vai ter 2 riscos e, consequentemente, isso quer dizer que ele tem 2 polos. A corrente nominal a gente vai dimensionar e depois colocá-la aqui. Mas não é só o dimensionamento da corrente, a gente tem que ver se os outros critérios também vão ser atendidos. Ok? Deixa eu pegar uma folha aqui então. Inicialmente, o que a gente tem que saber é que para o dimensionamento do disjuntor, deixa eu tirar essa folha um pouquinho para lá, a gente vai ter que atender 4 critérios. Deixa eu escrever em cor preta aqui para dar um destaque. O primeiro critério se refere à corrente nominal. Essa corrente nominal ela tem que ter um valor entre a corrente máxima suportada pelo cabo, IZ, e a corrente de projeto, IB. IB é a corrente que o equipamento que está sendo alimentado por esse circuito vai demandar. IZ, a corrente máxima que o cabo pode suportar. Ok? Isso quer dizer o quê? Vamos explicar aí o sentido físico disso. Deixa eu explicar depois. Vou enunciar primeiro os critérios para ficar mais fácil de memorizar. Então, esse é o primeiro. O segundo é referente a I2. O que seria I2? I2 é a corrente de sensibilização do disjuntor. É a corrente para a qual eu sei que o disjuntor vai atuar. Essa corrente de sensibilização ela tem que ser menor ou igual a 1,45 vezes a corrente, desculpa, não é nominal, aqui é a corrente máxima suportada pelo cabo, ok? IZ. O porquê disso a gente vai falar um pouquinho mais à frente. O outro critério é que a corrente de ruptura do interruptor tem que ser maior ou igual à corrente de curto-circuito naquele circuito, naquela altura da instalação, ok? E o quarto e último critério quer dizer que o tempo de disparo do disjuntor ele tem que ser menor ou igual ao tempo crítico. E quem é esse tempo crítico? Esse tempo crítico é a fórmula simplesmente dada por K²
S ao quadrado, que é a bitola do condutor, e a corrente de curto-circuito ao quadrado. Então são esses esses 4 critérios. Os 2 primeiros se referem à sobrecarga, ok? Sobrecarga. E esses 2 últimos ao curto-circuito. Beleza? Então tá, vamos começar a resolver a questão. Deixa eu pegar o enunciado. Vamos tirar as informações daqui. Então, dispositivo de proteção, todos os condutores são de... Desculpa, tirei esse A daqui para não fazer confusão. Todos os condutores e eletrodutos são de PVC, embutido em alvenaria, então a maneira de instalar é B1. A corrente presumida de curto é 1,75 kA e a bitola do condutor é 2,5. Mas antes aqui a gente tem a potência do circuito, que é 2.900 watts. Considere I2 igual a 1,35 IN e K 115. Desculpe. K igual a 115. Correto? Beleza. K então igual a 115. Vamos agora começar com o dimensionamento propriamente dito. Deixa eu escrever em caneta vermelha aqui os critérios. O primeiro critério é esse A aqui, dizendo que a corrente nominal ela vai ter que ser maior ou igual à corrente de projeto e menor ou igual à corrente máxima suportada pelo cabo. Esse aqui é o menor ou igual, tá? Primeiramente, como é que a gente determina IB? Deixe antes eu explicar sobre o sentido físico, que eu fiquei devendo ali. Quando eu tenho um disjuntor protegendo um cabo que alimenta um equipamento, eu tenho que saber o seguinte: esse disjuntor ele vai ter que ter corrente nominal maior que a corrente demandada por esse equipamento. Por quê? Porque imaginemos que esse equipamento aqui demandasse 10 A. Se esse disjuntor tem corrente nominal inferior a 10 A, ele vai ficar interferindo no funcionamento desse equipamento. Ele vai desarmar vez ou outra, fazendo assim que o equipamento pare. Por isso, então, eu tenho que ter a corrente nominal do disjuntor, obviamente, maior que essa corrente demandada por esse equipamento, correto? Então, fica claro isso aqui. E nominal tem que ser maior do que a corrente de projeto. Quanto ao cabo, o cabo tem uma corrente máxima que ele pode suportar, sem aquecer, sem pegar fogo. O disjuntor, obviamente, ele tem que ter a corrente nominal dele inferior a essa corrente máxima suportada pelo cabo, para justamente proteger o cabo. Se essa corrente nominal for maior, o cabo vai pegar fogo e o disjuntor não vai nem atuar. Por isso, então, eu tenho que estar fazendo essa seleção de acordo que N esteja entre a corrente máxima suportada pelo cabo e a corrente de projeto. Correto? Então, aqui eu tenho a corrente nominal, a corrente do cabo e a corrente de projeto. Então, como eu defino a corrente de projeto? A corrente de projeto, eu seleciono ela, eu calculo ela da mesma forma que eu calculo a corrente aqui para o dimensionamento dos condutores. Circuitos monofásicos, trifásicos equilibrados e bifásicos. Nesse caso, nessa questão, a gente tem um circuito bifásico, 2 fases. Então, a gente vai usar essa fórmula aqui. Correto? Deixa eu copiar ela para cá. Então, IB tem que ser igual a potência nominal dividido por V, tensão entre fases, ou seja, 220, cosseno de φ e rendimento. Correto? Nesse caso, a minha potência nominal é de 2.900
tensão 220, circuito bifásico, cosseno de φ, que é o fator de potência, e o rendimento não foram dados, então vamos considerá-los como 1, correto? Essas contas aqui me fornecem um valor de, deixa eu só pegar uma calculadora aqui, 2.900 dividido por 220, 13,18, correto? Então, 13,18 ampere. Ok, encontramos IB. Agora vamos encontrar IZ, a corrente máxima suportada pelo cabo. Qual seria essa corrente máxima suportada por ele? Obviamente eu vou ter que olhar na tabela de capacidade de condução de corrente. Como a gente sabe, a maneira de instalar é B1. Esse circuito tem 2 condutores carregados porque ele é bifásico e ele está sendo alimentado por um condutor de 2,5. Assim, dessa forma, eu olho aqui na coluna de B1, 2 condutores carregados, e na linha de 2,5. Isso faz com que eu encontre aqui uma bitola de 24 amperes, uma corrente suportada de 24 amperes, correto? Então, o IZ aqui é 24 amperes. Então, deixa eu colocar aqui 13,18 e N e Z, que é 24. Então, o N tem que estar entre 13,18 e 24 amperes. Aí, agora, eu vou ter que olhar no catálogo do fabricante para ver quais são as correntes nominais aqui que eu encontro esses valores comerciais ou valores padrão do disjuntor. Está vendo aqui a tabela do fabricante? Eu tenho aqui correntes nominais. Eu tenho valores padrões 5, 10, 15, 20. Eu vou ter que selecionar uns valores padrões que estejam nesse intervalo aqui. Correto? E os valores que eu tenho aqui entre 13,18 e 24 são justamente 15 e 20. Então, a minha corrente nominal tem que ser ou 15 ou 20. Nesse caso, vamos pegar então 15 amperes, porque 15 amperes protege melhor o cabo. Então, e tem 15 amperes. Correto? Eu vou continuar no próximo vídeo os outros itens. Eu vou parar por aqui para que esse vídeo não fique muito grande e não tenhamos problema para carregá-lo no YouTube. Correto?